Vamos lá, nossa videoaula então de cálculo relacional, né? O que é o cálculo relacional? O cálculo relacional não é exatamente, vamos dizer assim, uma continuação, um complemento da álgebra relacional. São dois formatos diferentes, bem distintos na realidade, né? Vamos dizer que o cálculo relacional ele é considerado não procedimental, quer dizer, vamos considerar na álgebra relacional, a gente tem um procedimento para fazer, para visualizar, para selecionar, para fazer uma junção, fazer união. Nós temos um processo, um procedimento para ser executado. Dentro da ideia do cálculo relacional, isso não é bem dessa maneira, né? Então, ele tem um formato meio diferente de ser executado, embora tudo isso vá gerar, fazer parte do SQL como um todo, né? Bom, na realidade, existem várias metodologias de escrita do cálculo, algumas um pouco tanto quanto diferentes, né? Vamos tentar trabalhar uma variação delas baseado nesse livro que nós estamos seguindo, né? No cálculo relacional não existe a questão de seleção, projeção, junção. Isso tudo vem da álgebra, né? No cálculo ele usa o conceito mais de, vamos dizer assim, teoria de conjuntos mesmo, né? Embora também não existe a questão de eu trabalhar com uma união, uma intersecção, produto cartesiano, né? Isso tudo não existe dentro do conceito do cálculo relacional. O que existe, sim, são operadores do tipo lógico, AND, OR, NOT, isso existe. Operadores relacionais também, maior, menor, diferente, maior igual, menor igual, isso aí também existe, certo? Nesse caso não tem problema, é por aí mesmo, né? O cálculo relacional por tuplas, né, de tuplas, é o que se propõe aqui. Tem por tuplas e por domínio, né? Na prática, eu conhecia mais esse por tuplas mesmo, né? Então, o que acontece? Se eu for levar em consideração, fazer uma leitura do que está aqui entre chaves, entre chaves, eu tenho lá T tal que T pertence a F de T. F é uma função qualquer, né? Pode ser funcionário, pode ser... É como se fosse lá x e y. F de x é y, né? Então, o que acontece? O t é o resultado. Observe que no cálculo relacional aqui ele é representado entre chaves, certo? E o que se lê é que t tal que t pertence a f de t. O f de t seria a condição, né? O t é a variável que vai me gerar o resultado todo, né? E o f de t, então, representa a expressão. E tudo que está entre chaves, na realidade, é o resultado que ele vai gerar um conjunto, né? A ideia de chaves representa a ideia de conjuntos, no caso, né? Tá. Então, vamos dizer assim, eu tenho lá t tal que t pertence a funcionário. Esse termo pertence aqui, o livro não utiliza, certo? Só que no livro fica muito vago você trabalhar ali. Ele coloca lá, no exemplo que ele trabalha lá, ele coloca uma condição, conde, né? Então, ele trata como sendo condição e coloca lá t tal que condição de t. Fica um tanto quanto esquisito, meio estranho, né? Então, usando dessa maneira, acredito que fica um pouquinho mais interessante. Então, T vai representar o resultado ali, né? Tal, é um elemento, uma variável. Tal que T pertence a F, funcionários de T, né? Não F. Aí aqui eu representei como sendo funcionários, né? Então, seria um T, desde que ele seja funcionário, ele vai apresentar ali. Essa que é a ideia, certo? Muito bem. Então, aqui ele tem o código do funcionário, o nome do funcionário, o CPF, o salário dele, né? Tá. Como representa uma projeção no cálculo relacional? Isso que está aqui, PI, CPF, salário de funcionários, é uma projeção da álgebra. Isso não existe em termos de projeção, em termos de
Cálculo relacional não existe. O que a gente faz é fazer o quê? Eu consigo fazer o equivalente. Então, o que é o equivalente, né? Então, o equivalente da projeção que a gente tem ali em álgebra relacional, eu vou dizer que eu tenho lá, entre chaves, t.cpf, t.salário, tal que t pertence a funcionários. Então, eu vou mostrar as tuplas funcionário, salário e CPF, ou CPF salário, de quem? Do resultado que vai gerar desse cálculo. E onde eu tenho que T pertence a funcionários de T. Ok? Então, esse seria equivalente embaixo, então, o que é o cálculo relacional, e em cima tem a álgebra relacional. Ok? O que seria a seleção, o FI ali? Então, eu estou selecionando isso que está aqui, salários maior que 1.400, maior ou igual a 1.400 e funcionários. Isso é o quê? Isso é álgebra relacional. Tá? Como é que ele ficaria, então, no cálculo relacional, para a gente visualizar? Então, no cálculo relacional, ele vai ter o quê? Eu tenho lá T, tá o quê? Funcionários de T, né? Pertence a funcionários, e T ponto salário, aqui ficou errado, tá? É maior ou igual aqui, maior ou igual a 1.400. Né? Aqui eu fiz 1.400, então maior que 1.400 é só o Pedro, só a Ana, certo? Só a Ana que seria maior que 1.400, tá? Então, vamos considerar que seja desse jeito aqui e que está errado no meu slide anterior aqui. Eu coloquei igual aqui, certo? Seria tirar o igual dali, tá ok? Então, eu só trouxe a tupla que é maior que 1.400, que é Ana. Ok? O resultado é esse. O cálculo é esse que está aqui em cima. Tá. Na união, o que acontece na união? Aqui eu mudei o exemplo. Aqui, em vez de ser funcionário, eu estou com paciente. Certo? Então, o que eu tenho lá? A união de P1, que seria essa primeira pacientes 1 com pacientes 2, eu vou ter o quê? T tal que T pertence a P1 ou T pertence a P2. Aí isso vai gerar, seria equivalente à união da álgebra relacional, gera este resultado dentro do cálculo relacional. Observaram que eu estou pegando um T. Se ele pertence ao conjunto de P1 ou ele pertence ao conjunto P2, significa que ele vai estar tanto em um quanto no outro. Então, eu estou aqui fazendo a união. Né? E a intersecção? Como é que seria a intersecção? Né? Então, a intersecção seria o quê? Será T, tal que T. O que vai mudar? Eu vou ter um AND aqui, né? T1 T pertence a P1 e T pertence a P2. Aqui, ó. P1 intersecção com P2. Tenho lá o José, que eu coloquei aqui, paciente. Ele está tanto na primeira quanto está na segunda. Então, T de tatu, a tupla, pertence a paciente 1 e T, o mesmo T, pertence a pacientes 2. Quem é o resultado? É a intersecção. Certo? Intersecção que dá o mesmo código, dizendo que ele está nas duas tuplas. Isso é equivalente à intersecção que a gente viu dentro da álgebra relacional. Produto cartesiano. Aqui. O que é o produto cartesiano? Então, o produto cartesiano ele vai pegar todas as tuplas da primeira tabela e vai multiplicar por todas as tuplas da segunda tabela. Então, aqui eu pegaria para cada um desses aqui, todos esses, o mesmo médico, e para todos esses aqui, o segundo médico. Né? Já na forma do cálculo relacional, então eu tenho P de paciente, M de médico, e P pertence a pacientes, M pertence a médicos, certo? Então, isso gera o produto cartesiano entre as duas tabelas.
A gente viu que o produto cartesiano, ele chega próximo da junção lá, não é isso? Mas e a junção? O que seria então a junção? A junção é parecida, como a gente viu lá, com o produto cartesiano, certo? E realmente a junção aqui no cálculo relacional, ele também vai ser, né? Eu tenho lá a junção de pacientes, o símbolo da junção, com médicos. Aí aqui eu acrescentei o código do doutor aqui no caso, onde o código o P, código do doutor, que é da tabela de pacientes, igual a M, código doutor, que é da tabela de médicos, certo? Então, quando for igual, aí no caso eu tenho esses dois caras que são iguais, então ele vai trazer o resultado aqui do que seria a junção de pacientes. Então, se a gente verificar aqui, nós vamos observar que a representação, né, que ocorre aqui, ela é parecida, mas a álgebra relacional ela é muito mais direta, ela é muito mais intuitiva neste caso, né? Aqui ele usa o conceito de conjuntos, mas os operadores lógicos, né? As preposições lá, né? Certo? Então, o que acontece? De um modo geral, nós temos as duas modalidades, certo? Aqui, como eu disse, eu coloquei o símbolo pertence aqui, no caso, P pertence a pacientes, em de M pertence a médicos, representando melhor, porque na forma que está no livro fica muito vago, certo? Então, eu acrescentei esse símbolo para a gente representar melhor o cálculo relacional, tá ok? Aqui eu coloquei mais para exemplificar que as operações que eu consigo fazer dentro da álgebra relacional, eu também consigo fazer ele dentro do cálculo relacional, tá? O cálculo relacional, ele é mais usado em termos, vamos dizer assim, não sei se todos conhecem, mas existe o Access, que antes fazia parte do pacote Office, hoje em dia, aparentemente, parece que não vem mais com o pacote Office, né? Que usa a ideia de cálculo relacional, ele usa o conceito de QBE, né? Que é um conceito justamente vinculado com o cálculo relacional. Mas ele tem, vamos dizer assim, pelo menos o Access, ele tem alguns problemas de desempenho, né? E eu não conheço outros bancos de dados comerciais que se utilizam somente do cálculo relacional desse formato que tem aqui para trabalhar na prática, certo? Mas de qualquer forma é um assunto pertinente, é um assunto que está vinculado com a matéria nossa, então ela leva em consideração esse princípio para a gente poder trabalhar, tá ok? Nós vamos, com isso, eu vou documentar lá, né, com vocês. Nós temos a questão da lista de exercício, que eu tinha pedido até o 6.21. O 6.21 é a parte que trata de álgebra. Na verdade, ele vai até 6.23, certo? E a partir do 6.24, então 6.22 para frente, vai ficar como sendo o próximo trabalho. Ele vem do 6.22, eu vou colocar a figura que referente ao 6.23, que é 3.17, figura 3.17, que é o exercício 3.17. Eu vou gerar ela com uma imagem e postar ela também, tá? E vou colocar para vocês, então, com uma nova lista de exercícios, que tem um pouquinho mais para frente lá, que também tem ele tem cálculo relacional e depois ele volta para alguns exercícios de álgebra relacional, tá? Então, eu vou fechar dentro da questão até 6.30. Não vou esticar mais isso, não. Vamos chegar até 6.30. Vai dar para vocês fazerem uma parte dos exercícios de cálculo relacional, que é do 6.24 até... Deixa eu ver... Até 6.28. 29, até
29, tá? E a 30 volta como sendo, mostre como pode especificar o seguinte, as operações de álgebra relacional no cálculo relacional da tupla. É também cálculo. Então, até 30, certo? Vamos ter duas questões que são de álgebra e o resto é de cálculo. Ok? Estarei postando esse material como sendo parte e daí a gente fecha esse capítulo que trata de álgebra e cálculo relacional. Tá ok? Bom, por hoje é isso, é o que a gente tinha combinado na nossa conversa, então eu vou estar postando esse material para vocês. Tá joia, então. Beleza, até mais.